Mateus capítulo 17. Então Jesus respondeu: De fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Versículo 11. A menção de que alguns dos discípulos veriam Jesus no seu reino antes de passar pela morte, Mateus capítulo 16, versículo 28, se concretizou 6 dias depois, quando Jesus foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Pedro, Tiago e João tiveram um vislumbre do reino dos céus na pessoa de Cristo glorificado e de Moisés e Elias, que representam respectivamente os mortos justos que serão ressuscitados e os fiéis que estarão vivos na ocasião do retorno de Jesus. Extasiado com o que via, Pedro propôs montarem ali mesmo um acampamento, o que reforça o fato de que Moisés e Elias foram levados ao céu de forma corpórea, assim como acontecerá com os salvos no grande dia do Senhor. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 ao 54. Que momento solene e sagrado aqueles 3 discípulos puderam testemunhar. Envolvidos por uma nuvem luminosa, caíram de bruços tomados de grande medo. Daquela nuvem, o Pai declarou as mesmas palavras ditas no batismo de Jesus. Diante da presença de Deus, toda a conjuntura humana perde as forças. Isaías, Daniel, João, são exemplos de pessoas que foram tomadas de grande temor diante das visões divinas. Mas assim como o anjo do Senhor os tocou, restaurando-lhes a força, Jesus tocou em seus discípulos, dizendo: Erguei-vos e não temais. Por mais emocionante e marcante que fosse aquela experiência, ela só poderia ser compartilhada após a ressurreição de Cristo. O relato do que ali aconteceu seria bem mais impactante e eficaz após a vitória de Jesus sobre a morte, confirmando a bendita recompensa já desfrutada por Moisés e Elias. A profecia acerca de Elias e a forma como os escribas acreditavam que aconteceria também explica a atitude de Pedro em se oferecer para armar tendas. É bem provável que ele tivesse ligado aquele momento à profecia, pensando que Elias havia chegado. Jesus desvendou então o verdadeiro sentido profético de que a vinda de Elias não se tratava do próprio Elias vindo à terra, mas da representação de 2 ministérios. Um que antecederia a primeira vinda de Cristo, que foi o de João Batista, e outro que antecede o segundo advento de Cristo. Por isso que Jesus usou uma aplicação no passado. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio, e outra no futuro. De fato, Elias virá. Como João Batista, Deus separou um povo peculiar nos últimos dias, a fim de habilitar para o Senhor um povo preparado, um povo que vai adiante do Senhor no espírito e poder de Elias. Lucas capítulo 1, versículo 17. Enquanto Jesus estava no monte na presença do Pai, Satanás se manifestava na vida de um menino, o qual não pôde ser curado pelos discípulos. Estamos lidando constantemente com um inimigo de forças superiores. Seria impossível vencê-lo não fosse a intervenção de Cristo. Mas para que isso aconteça, é preciso ter fé. É necessário habitar no esconderijo do Altíssimo, Salmo 91, versículo 1, por meio de oração e jejum. Quem assim o faz, torna-se parte do último Elias, que irá restaurar o altar do Senhor que estava em ruínas, 1 Reis capítulo 18, versículo 30, e que através de uma vida de oração receberá o fogo do Espírito
e a chuva serôdia. Até lá, continuaremos como foi com Pedro, tendo que lidar com as questões corriqueiras deste mundo, mas o Senhor, até nesses assuntos, promete cuidar de seus filhos até que Ele volte. Amados, a Bíblia diz que os discípulos se entristeceram grandemente com a notícia da morte de Cristo. Nós, porém, temos uma notícia tão maravilhosa para dar ao mundo que o apóstolo Paulo escreveu: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Precisamos sair no espírito e poder de Elias para anunciar a bendita esperança de que muito em breve não apenas 3 discípulos verão Jesus em toda a sua glória, mas todo olho o verá. Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Sua morte não foi o fim e sua ressurreição não foi exclusivista. Em seu plano consumado e perfeito, Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi ressuscitado ao 3º dia, segundo as Escrituras. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 3 e 4. Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Erguei-vos, Elias do Senhor, e não temais, pois muito em breve, levantando os olhos, a ninguém veremos, senão Jesus. Vigiemos e oremos. Um feliz sábado, último Elias. Rosana Garcia Barros.